Nunca imaginei que no dia do casamento do meu único filho, eu seria tratada como uma visita inconveniente, mandada de Uber, como se fosse um fardo, enquanto a mãe da noiva chegaria no meu próprio carro. Era uma terça-feira de março, quando tudo começou. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã e pensando nos últimos detalhes do casamento do Lucas, que seria no sábado. 40 anos criando esse menino sozinha, desde que meu marido nos abandonou, quando ele tinha apenas 5 anos, foram 40 anos trabalhando como costureira até os dedos ficarem dormentes, economizando cada centavo para dar a ele uma vida melhor que a minha. E agora, finalmente, ia ver meu filho se casar com a Sofia, uma moça educada que eu aprendi a gostar com o tempo. O telefone tocou às 8h15 da manhã. Era o Lucas, e pela voz dele, eu percebi que algo estava diferente. Mãe, preciso conversar com você sobre sábado. Meu coração deu um pulo. Será que eles tinham mudado alguma coisa na festa? Claro, filho. Fala. Ele respirou fundo. A mãe da Sofia, a Clara, chegou ontem de Brasília. Ela veio para ajudar com os últimos preparativos e vai ficar até depois do casamento. Eu sorri. Que bom, Lucas. Tenho certeza de que vocês vão precisar de toda a ajuda. É sobre isso, mãe. A Clara está sem carro aqui em São Paulo. E eu prometi que ela poderia usar o seu para se locomover durante esses dias. Fiquei confusa. Mas, filho, como assim? Você não tinha dito que eu ia junto com vocês para a igreja, que você ia me buscar com o meu carro? Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou tempo demais. Mãe, mudança de planos. Vai ser mais prático se você for de Uber. Eu já até calculei aqui. Vai dar uns 40 da sua casa até a igreja. É rapidinho. Aquelas palavras me atingiram como um raio. 40. Ele havia calculado o valor da minha dignidade. 40 e para eu ir sozinha, como uma estranha, para o casamento do meu próprio filho. Mas, Lucas, o carro é meu. Eu não entendo por quê. Mãe, por favor, não complica. A Clara é mais velha, não conhece a cidade e você sabe se virar bem. É só dessa vez. A forma como ele disse "não complica" doeu mais do que eu imaginava. Como se eu fosse uma criança fazendo birra, como se meu pedido fosse descabido. Engoli o choro e disse que tudo bem, que entendia. Afinal, era o casamento dele. Eu deveria estar feliz, não é? Quando desliguei o telefone, fiquei parada na cozinha por um longo tempo, olhando para a geladeira, cheia de fotos do Lucas desde pequeno. Fotos de formaturas que eu paguei, de aniversários que eu organizei sozinha, de viagens que eu custeei trabalhando fins de semana extras. Em todas elas, ele estava sorrindo e eu estava ao lado dele, orgulhosa e feliz. Quando foi que eu me tornei um estorvo na vida que eu mesma construí para ele? Na quinta-feira, a Clara apareceu na minha casa para pegar as chaves do carro. Eu havia conhecido ela apenas 2 vezes antes. Uma no jantar de noivado, outra numa festa de aniversário da Sofia. Ela era uma mulher elegante, sempre muito bem vestida, com aquele jeito de quem está acostumada a ser atendida. Oi, Helena, vim buscar as chaves. Nenhum, como você está? Ou obrigada pela gentileza. Entreguei as chaves com um sorriso forçado. Cuidado com ele. É um carro antigo, mas é confiável. Ela pegou as chaves e olhou para o chaveiro, um pequeno coração de feltro que eu mesma havia feito anos atrás, com uma foto minha e do Lucas, quando ele se formou na faculdade. Posso tirar isso aqui? É meio. Ela fez uma careta. É meio o quê? Perguntei, sem conseguir disfarçar a irritação na voz. Ah, nada. É que eu não gosto de coisas pessoais penduradas no carro. Pessoais. Minha foto com meu filho era algo pessoal demais para ela. Pode tirar.
murmurei. Ela sorriu com aquele sorriso falso e saiu levando meu carro e deixando para trás o chaveiro com nossa foto jogado no aparador da sala. Naquela noite, liguei para o Lucas. Filho, você tem certeza de que não pode me buscar? Posso muito bem sentar no banco de trás. Mãe, a gente já conversou sobre isso. Não vamos ficar mudando planos toda hora. A frieza na voz dele me doeu no fundo do peito. Esse não era o menino que chorava no meu colo quando tinha pesadelos, que me chamava de mamãe querida quando queria alguma coisa, que dizia que eu era a pessoa mais importante da vida dele. Está bem, filho? Vou de Uber mesmo. Na sexta-feira, véspera do casamento, fui ao salão arrumar o cabelo. A cabeleireira, Dona Rosa, que me conhecia há anos, percebeu que eu estava diferente. Helena, você está bem? Parece meio abatida. Contei a ela sobre o Uber, sobre a Clara ficar com o meu carro, sobre como eu me sentia excluída dos preparativos finais do casamento. Dona Rosa balançou a cabeça indignada. Não é possível. No casamento do próprio filho, se fosse comigo, eu chegava lá toda produzida e mostrava que não sou qualquer uma. Mas eu não me sentia assim. Eu me sentia pequena, invisível, como se minha presença fosse um favor que eles estavam fazendo para mim. Cheguei em casa com o cabelo arrumado e encontrei uma mensagem do Lucas no celular. Mãe, o Uber vai te buscar às 2h da tarde. Já deixei tudo agendado. Nem perguntou se o horário estava bom para mim, nem se eu precisava de mais tempo. Simplesmente informou. No sábado, dia do casamento, acordei às 6 da manhã. Não conseguia dormir. Passei a manhã inteira me arrumando, escolhendo entre os 3 vestidos que eu havia comprado especificamente para a ocasião. Escolhi o azul marinho, que o Lucas sempre dizia que ficava bonito em mim. Coloquei a corrente de ouro que ganhei da minha mãe, os brincos que economizei 3 meses para comprar e o anel que meu falecido marido me deu no nosso casamento, o único que sobrou depois que vendi os outros para pagar a entrada do apartamento do Lucas. Às 2 em ponto, o Uber chegou. Um Corolla branco, meio sujo, com um motorista que mal me cumprimentou. A senhora é que vai para o casamento? Sou. Sentei no banco de trás, segurando minha bolsinha com as mãos trêmulas. O motorista colocou uma música alta e começou a dirigir, falando no celular com alguém sobre futebol. Eu olhava pela janela, as ruas que conhecia de cor, pensando em todos os domingos que o Lucas vinha almoçar em casa, em como ele sempre dizia que eu era a mulher mais forte que ele conhecia. Será que eu havia imaginado tudo isso? Durante o trajeto, o motorista parou para abastecer. Ficamos lá parados por 10 minutos enquanto ele demorava para pagar. Eu olhava o relógio, nervosa, pensando que poderia chegar atrasada ao casamento do meu próprio filho. Quando finalmente chegamos à igreja, já eram 2h40. A cerimônia estava começando. Desci do carro, paguei os 40 reais, que eram quase 1/10 da minha aposentadoria, e me dirigi à entrada da igreja. Foi quando eu vi, logo na frente da igreja, em uma vaga privilegiada, meu carro. Meu Fiat Uno vermelho, lavado e encerado, brilhando no sol da tarde. Dele desciam a Sofia, linda, no seu vestido Idôon, noiva, e a Clara, elegantíssima em um vestido rosa salmão, que custava mais que minha aposentadoria de 2 meses. Elas estavam rindo, conversando animadamente e foram recebidas na porta da igreja pelos familiares da Sofia, como se fossem rainhas. Eu fiquei parada na calçada, ainda segurando a bolsa com as mãos trêmulas, vendo a Clara ajudar a Sofia com a cauda do vestido, vendo como todos se curvavam para cumprimentá-la, vendo como ela tinha o lugar de honra que deveria ser meu no meu próprio carro, com as chaves que eu mesma havia entregado. Engoli o choro e caminhei até a entrada da igreja,
mas o porteiro me barrou. Desculpa, senhora, mas a cerimônia já começou. A senhora vai ter que esperar. Esperar? Eu, mãe do noivo, tendo que esperar do lado de fora enquanto meu carro estava estacionado na vaga de honra, e a mãe da noiva já estava sentada no lugar que deveria ser meu. Respirei fundo e disse: sou a mãe do noivo. O homem me olhou de cima a baixo, como se duvidasse. A senhora tem convite? Mostrei o convite com mãos que tremiam de nervoso e humilhação. Pode entrar, mas devagar e em silêncio. Entrei na igreja no meio da cerimônia, tentando ser invisível, e procurei um lugar para sentar. A primeira fileira estava ocupada pelos pais da Sofia e pela Clara, que se comportava como se fosse a segunda mãe da noiva. A segunda fileira estava ocupada pelos tios e irmãos da Sofia. Sobrou para mim a terceira fileira, ao lado de pessoas que eu não conhecia, que me olharam com aquela expressão de quem é essa que chegou atrasada. Do meu lugar na terceira fileira, eu observei a cerimônia. Meu filho estava lindo de terno preto, sorrindo feliz ao lado da Sofia. Eu deveria estar feliz também, mas tudo o que eu conseguia sentir era uma dor no peito que crescia a cada minuto. Quando o padre perguntou se as famílias aprovavam a união, a Clara se levantou com um sorriso radiante e disse: sim, em voz alta. Todos olharam para ela e sorriram de volta. Eu também levantei a mão, discretamente, mas ninguém me viu, ninguém me ouviu. Eu era invisível na vida do meu próprio filho. Durante toda a cerimônia, observei como a Clara era tratada. Ela estava na primeira fileira, ao lado dos pais da Sofia, sendo consultada sobre detalhes, sendo incluída nas fotos que o fotógrafo tirava durante a cerimônia. Eu estava na terceira fileira sozinha, sem ninguém para conversar, sem ninguém que me perguntasse se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Quando a cerimônia acabou, todos saíram da igreja para as fotos. Eu fiquei esperando ser chamada, mas o fotógrafo estava ocupado, organizando a família da Sofia. Finalmente, alguém me viu e disse: ah, a senhora é a mãe do Lucas. Vem cá para algumas fotos. Algumas fotos, enquanto a família da Sofia havia tirado dezenas de fotos em todas as combinações possíveis, eu tive direito a algumas fotos. Quando chegou a hora de ir para o salão de festas, eu estava perdida. Como eu iria? O Lucas estava ocupado com os cumprimentos. A Sofia estava posando para mais fotos. E meu carro continuava sendo usado pela Clara. Me aproximei do Lucas discretamente. Filho, como eu vou para o salão? Ele olhou para mim com aquela expressão de quem foi interrompido em algo importante. Mãe, você não pode pegar carona com alguém aí? Ou então chama outro Uber. Outro Uber? No dia do casamento do meu próprio filho, eu teria que pegar 2 Ubers para participar da festa. Olhei em volta, procurando algum conhecido que pudesse me dar uma carona, mas todos estavam em seus próprios grupos, em suas próprias conversas. Foi quando uma senhora, que eu não conhecia, se aproximou de mim. A senhora é a mãe do noivo? Sou. Meu nome é Cleusa. Sou vizinha da família da Sofia. Vi que a senhora está meio perdida aqui. Quer uma carona para o salão? Agradeci emocionada e fui com Dona Cleusa, uma estranha que teve mais consideração comigo em 5 minutos do que meu próprio filho teve o dia inteiro. Durante o trajeto, ela me contou que também era viúva, que também tinha criado filho sozinha, que sabia como era difícil às vezes. A senhora deve estar muito orgulhosa hoje, ela disse. Eu sorri e disse que sim, mas por dentro eu me sentia esvaziada. Chegamos no salão de festas, um lugar lindo que custou uma fortuna, sendo que eu havia pagado metade. Metade dos 22 mil da festa saiu da minha aposentadoria,
das minhas economias, do dinheiro que eu juntava há anos para dar uma festa bonita para meu filho. Mas ao chegar lá, eu me senti mais uma vez invisível. A entrada estava decorada com um arco de flores brancas. Havia garçons servindo drinks na recepção, música ambiente, tudo muito elegante. A Clara chegou no meu carro alguns minutos depois, sendo recebida como uma celebridade pelos garçons e pelos funcionários do salão. "Senhora Clara, a sua mesa é aqui na frente, ao lado dos noivos", disse o maître. Mesa na frente, ao lado dos noivos. E eu, com licença, me aproximei do maître. "Sou a mãe do noivo. Qual é minha mesa?" Ele consultou uma lista. "Senhora Helena, a senhora está na mesa 7. Mesa 7? Olhei para onde ele apontava. Era lá no fundo do salão, longe dos noivos, longe da mesa principal, junto com pessoas que eu não conhecia. Durante o coquetel, tentei me aproximar do Lucas para parabenizá-lo, para ter pelo menos um momento com meu filho no dia do casamento dele. Mas ele estava sempre cercado pelos amigos, pela família da Sofia, por pessoas importantes que queriam cumprimentá-lo. Cada vez que eu me aproximava, alguém o puxava para outro lado, para mais fotos, para mais conversas. Eu ficava ali parada, segurando meu drink, sorrindo para pessoas que não me conheciam, fingindo que estava tudo bem. A Clara, por outro lado, estava no centro das atenções. Ela conhecia meio mundo ali. Tinha estudado com a mãe da Sofia, trabalhava com o pai da Sofia, tinha contatos em comum com vários convidados. Ela circulava pelo salão como se fosse a dona da festa, sendo apresentada para todos como a maravilhosa Clara, recebendo elogios pelo vestido, pela educação que deu para a filha, pela elegância. E eu estava invisível na festa que eu mesma havia pago metade. Quando chamaram para o jantar, fui para a mesa 7. Sentei ao lado de pessoas que não conhecia. Um casal de idosos que eram vizinhos dos pais da Sofia, uma prima distante de alguém, 2 amigas da faculdade da Sofia, que nem conversavam comigo. Eu ficava olhando para a mesa principal, onde estavam os noivos, onde estava a Clara. Radiante, onde deveria estar eu. Ela estava falando animadamente, rindo, sendo o centro das atenções, enquanto eu comia em silêncio na mesa do fundo. Durante o jantar, observei cada detalhe de como a Clara era tratada. Os garçons se dirigiam a ela primeiro. Perguntavam se ela estava satisfeita com a comida, se precisava de alguma coisa. O próprio dono do salão veio cumprimentá-la pessoalmente. Ela deu uma pequena fala sobre como estava feliz com o casamento da filha, sobre como o Lucas era um genro maravilhoso, sobre como as 2 famílias estavam unidas. Todas as pessoas aplaudiram emocionadas. Ninguém me chamou para falar. Ninguém me apresentou como a mãe que criou o noivo sozinha durante 40 anos. Ninguém falou sobre os sacrifícios que eu fiz, sobre como trabalhei duro para dar uma boa educação ao Lucas, sobre como economizei durante anos para custear metade dessa festa. Eu era apenas uma convidada comum na mesa 7, invisível e esquecida. Depois do jantar, começaram as danças. Vi o Lucas dançando com a Sofia, uma valsa linda, romântica, que eu havia sonhado em ver desde que ele era pequeno. Eles estavam radiantes, felizes, apaixonados. Em seguida, ele dançou com a Clara, a tradicional dança do genro com a sogra. Ela estava elegante, sorridente, e todos tiravam fotos do momento especial. Depois foi a vez da Sofia dançar com o pai dela. Mais fotos, mais aplausos, eu esperei. Esperei que alguém me chamasse para dançar com meu filho, para ter meu momento especial, para ser fotografada e aplaudida como a Clara havia sido. Mas ninguém me chamou. O Lucas dançou com várias pessoas, amigas da Sofia, parentes da família dela, até mesmo com Dona Cleusa, que me trouxe de carona, mas não dançou comigo. Sua própria mãe,
a mulher que o criou sozinha, que trabalhou 40 anos para que ele pudesse ter essa festa, que economizou cada centavo para que esse dia fosse perfeito. Foi nesse momento que algo dentro de mim se partiu definitivamente. Não foi raiva, não foi desespero. Foi uma clareza fria e dolorosa de que meu papel na vida do Lucas havia acabado, que eu não era mais necessária, não era mais importante, não era mais querida. Eu havia sido substituída pela Clara, pela família da Sofia, por uma nova vida da qual eu não fazia parte. Quando a festa estava no auge, quando todos estavam bebendo, dançando e se divertindo, eu me levantei silenciosamente da mesa 7 e fui ao banheiro. Olhei para mim mesma no espelho, uma mulher de 65 anos, arrumada com carinho, usando um vestido que eu havia escolhido especificamente para esse dia, mas que ninguém havia elogiado. Uma mulher que havia dedicado a vida inteira para que esse momento fosse perfeito, mas que não tinha lugar nele. Voltei para a festa e fiquei observando tudo de longe. O Lucas estava no centro da pista, rindo com os amigos. A Sofia estava dançando com as damas de honra. A Clara estava conversando animadamente com outros convidados, sendo tratada como realeza. E eu estava sozinha, na mesa 7, bebendo um copo de água, assistindo à festa que eu havia pago metade como se fosse uma estranha. Foi quando uma das amigas da faculdade da Sofia, que estava sentada na minha mesa, virou para mim e disse: "A senhora é parente dos noivos?" Eu a olhei, surpresa com a pergunta. "Sou a mãe do Lucas." Ela regalou os olhos. "Sério? Nossa, desculpa, eu não sabia. É que a senhora estava tão quieta e vi que a mãe da Sofia estava lá na frente. Então pensei que..." Ela não terminou a frase, mas não precisava. Eu havia me tornado tão invisível na vida do meu próprio filho que os convidados do casamento dele nem sabiam quem eu era. Naquele momento, tomei uma decisão. Não era uma decisão por raiva ou por mágoa. Era uma decisão por dignidade. Eu não ia mais ficar ali sendo humilhada, sendo tratada como se não existisse, fingindo que estava tudo bem. Levantei da mesa, peguei minha bolsa e me dirigi discretamente para a saída. Ninguém me viu sair, ninguém se despediu de mim, ninguém perguntou para onde eu estava indo. Do lado de fora do salão, parei para respirar o ar frio da noite. Olhei para trás uma última vez e vi meu carro ainda estacionado na vaga de honra, sendo usado pela Clara como se fosse dela. Peguei o celular e chamei outro Uber, o terceiro do dia. 40 para ir à igreja, 40 para voltar para casa, 80 para participar do casamento do meu próprio filho, quase um quarto da minha aposentadoria, gasta em corridas de Uber enquanto meu carro ficava com a sogra dele. Durante o trajeto para casa, o motorista tentou puxar conversa. "A senhora estava numa festa?" "No casamento do meu filho." "Que legal, deve ter sido emocionante." Eu olhei pela janela e disse apenas: "Foi." Mas por dentro, eu sabia que aquela havia sido uma das noites mais humilhantes da minha vida e também a noite em que eu descobri quem eu realmente era na vida do meu filho. Ninguém. Chegando em casa, tirei o vestido azul marinho com cuidado e o pendurei no armário. Tirei os brincos, a corrente, o anel, todas as joias que eu havia escolhido com carinho para o dia mais importante da vida do meu filho. Sentei na cama em silêncio, ainda conseguindo ouvir ao longe o som da música vinda do salão de festas. A festa continuava e eu não estava fazendo falta para ninguém. Mas o que eles não sabiam é que aquela noite seria a última vez que eu me deixaria humilhar. A partir daquele momento, as coisas iam mudar. Eu havia aprendido uma lição dolorosa, mas necessária, que amor de mãe pode ser infinito, mas respeito próprio não pode ser negociável.
e eu estava prestes a ensinar uma lição para eles também. Nos dias seguintes ao casamento, eu esperava que alguém perguntasse por que eu havia saído cedo da festa. Esperava uma ligação, uma mensagem, qualquer sinal de que minha ausência havia sido notada. Mas meu telefone ficou silencioso como um túmulo. Na segunda-feira de manhã, 3 dias após o casamento, eu estava na cozinha preparando meu café quando finalmente o telefone tocou. Era o Lucas. Meu coração disparou. Talvez ele tivesse notado que eu saí cedo. Talvez quisesse saber se estava tudo bem comigo. Alô, mãe? Oi, filho. Como foi a lua de mel? Eles tinham ido para Búzios, um hotel que eu ajudei a pagar com minhas economias. Foi ótima, mãe. Olha, vim buscar as chaves do carro. A Clara já foi embora para Brasília, então posso devolver. Nenhum obrigado por emprestar o carro. Nenhum como você se sentiu na festa. Nem sequer um. Você saiu cedo. Aconteceu alguma coisa? Apenas a informação prática de que ele vinha buscar as chaves, como se eu fosse uma locadora de veículos. Não sua mãe. Está bem, filho. Estarei em casa. Até logo. Desliguei o telefone e fiquei ali parada, segurando os pés o aparelho na mão, sentindo um vazio no peito que parecia aumentar a cada segundo. Durante 40 anos, eu havia sido o centro da vida do Lucas. Quando ele tinha 5 anos e o pai nos abandonou, foi nos meus braços que ele chorou durante semanas. Porque o papai foi embora, mamãe? Eu secava suas lágrimas e dizia: não importa, meu amor. Eu estou aqui e nunca vou te deixar. E eu cumpri essa promessa. Nunca o deixei. Nunca saí da vida dele. Sempre estive disponível para tudo o que ele precisasse. Lembrei de quando ele tinha 8 anos e pegou pneumonia. Passei 15 dias dormindo numa cadeira no hospital, segurando a mão dele, cantando as músicas que ele gostava para que dormisse melhor. Os médicos diziam para eu ir para casa descansar, mas como eu poderia sair dali? Sabendo que meu filho precisava de mim, quando ele melhorou, a primeira coisa que disse foi: mamãe, você é a pessoa mais importante do mundo inteiro. Naquela época, eu acreditava que seria para sempre. Às 10 da manhã, o Lucas chegou. Ele estava diferente, mais sério, menos carinhoso. Entregou as chaves do carro sem me olhar nos olhos. Obrigado por emprestar, mãe. Pelo menos, disse obrigado, pensei. Mas não perguntou como eu estava. Não comentou sobre a festa. Não me convidou para sentar e conversar como fazia antes. Filho, você quer tomar um café? Fiz aqueles biscoitos de coco que você gosta. Não, mãe, obrigado. Tenho que ir trabalhar. Trabalhar? Era segunda-feira de manhã. Ele acabava de voltar da lua de mel. E a primeira coisa que fazia era vir buscar as chaves do carro. Nem para me ver, nem para contar como foi a viagem, nem para matar a saudade depois de uma semana sem nos falarmos, apenas para buscar as chaves. Então está bom, filho. Quando você quiser vir almoçar, a gente se fala. Mãe, tchau! E saiu, deixando para trás apenas o cheiro do perfume que eu havia dado de presente no aniversário dele. Fiquei na porta vendo ele entrar no meu carro e ir embora. Meu próprio carro que eu havia comprado com o dinheiro da venda da aliança de casamento depois que meu marido nos deixou. Um Fiat Uno vermelho simples, mas que me dava independência para trabalhar, para levar o Lucas na escola, para construir nossa vida juntos. Agora ele estava dirigindo esse carro como se fosse uma coisa qualquer, não um símbolo de tudo o que eu lutei para conseguir. Voltei para dentro de casa e sentei na mesa da cozinha, olhando para as 2 xícaras que eu havia preparado. Uma para mim, outra para ele. A xícara dele ficou ali intocada, esfriando lentamente, igual ao meu coração. Peguei a xícara e a levei para a pia, mas antes de lavá-la, fiquei observando.
Era uma xícara especial com uma foto nossa, de quando ele se formou na faculdade. Eu havia mandado fazer especialmente para ele, com os dizeres: para o melhor filho do mundo, com amor da mamãe. Lembrei daquele dia da formatura. Eu havia trabalhado 3 empregos durante os 4 anos da faculdade dele. Costurava durante o dia, limpava escritórios à noite e vendia doces nos fins de semana. Tudo para que ele não precisasse trabalhar e pudesse se concentrar apenas nos estudos. No dia da formatura, quando chamaram o nome dele, eu chorei de emoção. Ele veio correndo me abraçar com o canudo na mão e disse: "Mãe, essa conquista é nossa. Sem você, eu não seria nada." Naquela época, ele me incluía em tudo. "Nossa conquista", ele dizia. Agora nem conseguia sentar 5 minutos para tomar um café comigo. Lavei a xícara com cuidado, como se ela fosse a coisa mais frágil do mundo. Talvez porque naquele momento eu me sentia assim, frágil, prestes a me quebrar. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina para tentar manter a mente ocupada. Acordava às 6, fazia meu café, regava as plantas da varanda, assistia ao jornal, depois ia para a sala fazer crochê. Sempre gostei de fazer crochê, era relaxante. E ao final do dia, eu tinha criado algo bonito com minhas próprias mãos. Estava fazendo uma colcha para dar de presente para o Lucas e a Sofia. Um trabalho delicado que levaria meses para ficar pronto. Mas enquanto fazia os pontos, minha mente viajava para o passado. Lembrava de todos os sacrifícios que fiz, sem nunca reclamar, sem nunca cobrar nada em troca, porque acreditava que o amor de mãe era incondicional. Quando o Lucas tinha 15 anos, ele queria muito um videogame que todos os colegas tinham. Custava quase metade do meu salário, mas eu não suportava ver meu filho se sentindo excluído. Trabalhei fins de semana extras durante 2 meses. Comi só pão com margarina no jantar para economizar e comprei o videogame. A felicidade dele naquele dia não tinha preço. "Mãe, você é incrível! Como conseguiu comprar?" Eu sorri e disse que havia sido fácil, que não tinha sido sacrifício nenhum. Menti para que ele não se sentisse culpado. Durante anos, menti sobre os sacrifícios para que ele se sentisse amado, protegido, seguro. Agora me perguntava se esses sacrifícios tinham valido a pena. Na quinta-feira, uma semana após o casamento, decidi ligar para o Lucas. Não para cobrar nada, não para reclamar, apenas para ouvir a voz do meu filho e saber como ele estava. O telefone tocou várias vezes antes dele atender. "Alô? Oi, filho, como você está? Oi, mãe, estou bem, mas meio corrido aqui no trabalho. Sempre corrido, sempre ocupado, sempre com pressa. Só queria saber como vocês estavam. A Sofia está bem?" "Está sim. Olha, mãe, posso te ligar mais tarde. Estou numa reunião importante." Reunião importante? Mais importante que sua mãe, aparentemente. "Claro, filho. Te amo." "Eu também. Falo com você depois." Ele desligou sem esperar minha resposta. Fiquei ali segurando o telefone, ouvindo o sinal de linha livre, sentindo como se ele tivesse desligado muito mais que a ligação. Ele havia desligado de mim. O mais tarde nunca chegou. Ele não ligou de volta naquele dia, nem no seguinte, nem no outro. Uma semana inteira se passou em silêncio. Eu olhava para o telefone constantemente, esperando que tocasse, esperando ouvir a voz do meu filho, me perguntando como estava, me convidando para almoçar no domingo como sempre fazia, me contando sobre o trabalho, sobre os planos com a Sofia, sobre a vida que eles estavam construindo juntos. Durante essa semana, organizei armários, limpei a casa toda, cozinhei pratos que ele gostava, na esperança de que aparecesse de surpresa, como fazia antes. Mas ele não apareceu. A geladeira ficou cheia de comida
que só eu comi, ou que acabou estragando porque eu não conseguia comer sozinha. Preparar comida para uma pessoa. Só depois de uma vida inteira cozinhando para dois, era mais triste do que eu imaginava. No domingo seguinte, domingo que sempre havia sido sagrado para nós, ele vinha almoçar. Ficávamos conversando na varanda, às vezes assistíamos a um filme juntos. Eu fiquei esperando. Arrumei a mesa com a toalha bordada que eu mesma fiz. Preparei sua comida favorita: frango ensopado com quiabo, arroz branco, feijão e farofa. Pus a mesa para dois, com os pratos bonitos que só usávamos em ocasiões especiais. 12:00 chegou e ele não apareceu. 1h da tarde e nada. 2 horas e o almoço estava frio. Às 3 da tarde, guardei toda a comida na geladeira e tirei a mesa. Sentei no sofá da sala e fiquei, olhando para a porta como um cachorro abandonado, esperando o dono voltar. Que vergonha de mim mesma! Uma mulher de 65 anos, esperando como uma adolescente apaixonada que não entende que foi deixada para trás. Foi nesse momento que comecei a entender a realidade da minha situação. Eu não era mais prioridade na vida do Lucas. Eu não era mais necessária, não era mais importante, não era mais incluída nos planos dele. Eu havia me tornado aquela mãe chata, que os filhos atendem por obrigação, que visitam quando não tem mais nada para fazer, que toleram por educação, mas preferem manter a distância. Na segunda-feira, resolvi fazer algo que nunca havia feito. Fui até o apartamento dele, não para reclamar, não para fazer escândalo, apenas para vê-lo, para ter certeza de que estava tudo bem. Talvez ele estivesse doente, talvez tivesse acontecido alguma coisa que eu não sabia. Peguei um ônibus até o bairro onde eles moravam, um apartamento bonito em um prédio moderno que eu havia ajudado a dar entrada. Quando cheguei ao prédio, o porteiro me reconheceu. Oi, dona Helena, há tempo que não a vejo por aqui. Era verdade. Antes do casamento, eu visitava o Lucas pelo menos uma vez por semana. Levava comida, ajudava a limpar o apartamento, passava roupas. Depois que a Sofia se mudou para lá, minhas visitas diminuíram, mas eu ainda ia de vez em quando. O Lucas está em casa? Acho que sim, senhora. Quer que eu ligue para anunciar? Por favor. O porteiro ligou e conversou rapidamente. Desligou com uma expressão estranha. Dona Helena, ele disse que está dormindo e não pode receber visitas agora. Olhei o relógio. Eram 2 da tarde de uma segunda-feira. Dormindo? Ou apenas não queria me receber? Tem certeza que ele está dormindo? O porteiro pareceu desconfortável. Foi o que ele disse, senhora. Agradeci e saí, mas não antes de ver pela janela do saguão meu carro estacionado na garagem do prédio. Eles estavam em casa, apenas não queriam me ver. A caminhada até o ponto de ônibus foi a mais longa da minha vida. Cada passo era pesado, cada respiração era difícil. Meu próprio filho havia mentido para não me receber. Pela primeira vez em 40 anos, eu não era bem-vinda na vida dele. Subi no ônibus com as lágrimas queimando os olhos, tentando entender onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz de errado para merecer esse tratamento. Durante a viagem de volta para casa, fiquei pensando em todas as vezes que ele me disse que me amava, todas as vezes que prometeu que sempre cuidaria de mim, todas as vezes que disse que eu era a pessoa mais importante da vida dele. Teriam todas essas palavras sido mentiras? Ou será que as pessoas simplesmente mudam quando casam, quando encontram alguém novo para amar? Quando começam uma vida nova, onde os pais são apenas memórias do passado? Cheguei em casa e sentei na varanda, olhando para a rua vazia. Era uma tarde quente de março, e as crianças do bairro estavam brincando na calçada. Observei uma mãe jovem chamando o filho.
para entrar e o menino correndo para os braços dela com um sorriso enorme. Eles se abraçaram com tanto carinho que meu coração doeu. Lembrei de quando o Lucas era assim, quando corria para meus braços toda vez que eu chegava do trabalho, quando dizia que sentia minha falta durante o dia. Naquela noite, deitada na cama, fiquei olhando para o teto e me perguntando o que faria com o resto da minha vida. Eu havia dedicado 40 anos para criar um filho, para ser a melhor mãe que conseguisse, para dar a ele tudo o que eu não tive na minha infância. E agora? Agora que ele não precisava mais de mim, o que eu faria? Quem eu era, além de mãe do Lucas? Levantei da cama e fui até a cômoda, onde guardava as fotos antigas. Abri a gaveta e peguei uma caixa de sapatos cheia de fotografias. Nossa vida inteira estava ali. Fotos dele, bebê no meu colo, sorrindo, fotos dele criança, brincando no parque, sempre com a minha mão segurando a dele, fotos da escola, das festinhas de aniversário que eu organizava sozinha, dos passeios que fazíamos nos fins de semana. Fotos da adolescência, quando ele era mais alto que eu, mas ainda gostava de me abraçar. Fotos da formatura, dos momentos felizes que vivemos juntos. Em todas essas fotos, nós parecíamos felizes. Parecíamos uma dupla inseparável, mãe e filho contra o mundo. Quando foi que isso mudou? Quando foi que eu me tornei um peso na vida dele? Talvez quando ele conheceu a Sofia, talvez quando se mudou para o apartamento próprio, talvez quando percebeu que podia viver sem mim. Ou talvez eu sempre tenha sido um peso e ele apenas não sabia como me dizer isso. Peguei uma foto específica. Era do aniversário de 18 anos dele. Eu havia organizado uma festa surpresa, convidado todos os amigos dele, preparado sua comida favorita. Na foto ele estava me abraçando e sussurrando no meu ouvido. Mãe, obrigado por tudo. Prometo que vou cuidar de você para sempre. Para sempre. Essa palavra ecoou na minha mente como uma mentira dolorosa. Para. Sempre havia durado apenas 7 anos. Guardei as fotos de volta e voltei para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei pensando na Clara, na forma como ela havia sido tratada na festa, na consideração que todos tiveram com ela. Ela morava em Brasília, só conhecia o Lucas há 6 meses, mas havia sido tratada como realeza. Eu, que conhecia o Lucas há 25 anos, que o criei sozinha, que sacrifiquei minha vida por ele, fui tratada como uma estranha indesejada. A diferença entre nós duas era óbvia. Ela tinha dinheiro, status social, elegância. Eu era apenas uma costureira aposentada, uma mulher simples que havia dedicado a vida para dar ao filho uma condição melhor que a minha. E talvez fosse exatamente isso o problema. Talvez o Lucas se envergonhasse das minhas origens humildes, dos meus sacrifícios que lembravam constantemente a ele de onde ele veio. Talvez ele preferisse a família elegante da Sofia, porque eles representavam onde ele queria chegar. Na manhã seguinte, terça-feira, resolvi fazer algo diferente. Em vez de ficar esperando uma ligação que não viria, em vez de ficar remoendo mágoas, decidi sair de casa e fazer algo por mim. Há anos não fazia nada apenas para meu próprio prazer. Tudo na minha vida girava em torno do Lucas. Suas necessidades, seus sonhos, seus problemas. Agora era a hora de pensar em mim. Fui até o centro da cidade e entrei numa loja de roupas. Há quanto tempo não comprava uma roupa nova para mim? Sempre que sobrava dinheiro, eu gastava com presentes. Para o Lucas, com melhorias na casa dele, com coisas que ele precisava. Meu guarda-roupa estava cheio de roupas velhas, fora de moda, que eu usava porque eram práticas, não porque me faziam sentir bonita. Escolhi um vestido azul claro, simples, mas elegante, que realçava meus olhos. Quando me olhei no espelho do provador, quase não me reconheci. Por um momento,
Eu não era a mãe rejeitada. Não era a mulher invisível da festa de casamento. Eu era simplesmente Helena, uma mulher de 65 anos que ainda tinha vida pela frente, que ainda podia se sentir bonita, que ainda tinha valor independente de ser mãe de alguém. Comprei o vestido e uma blusa nova. Gastei dinheiro que normalmente eu guardaria para dar de presente para o Lucas ou para ajudá-lo com alguma despesa. Pela primeira vez em anos, gastei dinheiro comigo mesma, sem me sentir culpada. Quando cheguei em casa, guardei as roupas no armário e me senti um pouco mais leve, um pouco mais forte. Mas a sensação durou pouco. Naquela noite, sozinha na cozinha, preparando jantar para uma pessoa só, a realidade voltou com força total. Eu estava sozinha. Meu filho havia se casado e seguido sua vida, como era natural e esperado. O problema não era ele ter seguido em frente. O problema era a forma como ele havia me deixado para trás, sem carinho, sem consideração, sem um mínimo de respeito por tudo o que eu representei na vida dele. Sentei à mesa da cozinha com meu prato de comida e olhei para a cadeira vazia na minha frente. A cadeira onde o Lucas sempre sentava nos nossos almoços de domingo. A mesa que antes era palco de tantas conversas, tantas risadas, tantos momentos felizes, agora era apenas um lugar silencioso onde eu comia sozinha, mastigando não só a comida, mas também a amargura de ter sido esquecida por quem eu mais amava no mundo. E foi nessa noite, sozinha na minha cozinha, que eu comecei a entender que algo dentro de mim estava mudando. A dor da rejeição estava sendo lentamente substituída por uma sensação diferente, uma clareza fria sobre quem eu realmente era e o que eu merecia. O amor de mãe podia ser incondicional, mas o respeito próprio não podia ser negociável. E pela primeira vez em 40 anos, eu estava prestes a descobrir quem era Helena, além de ser mãe do Lucas. Na manhã de quarta-feira, 2 semanas após o casamento, acordei com uma sensação diferente. Não era tristeza, não era raiva, era uma clareza fria que eu nunca havia sentido antes. Enquanto tomava meu café, olhando pela janela da cozinha, uma pergunta ecoava na minha mente. Por que eu estava sofrendo por alguém que claramente não se importava comigo? Fui até minha escrivaninha e abri a gaveta onde guardava todos os documentos importantes. Lá estavam os comprovantes de todas as transferências que eu fazia mensalmente para a conta do Lucas. 500 euros todo dia 5, para ajudá-lo com as despesas do apartamento. 500 euros que representavam quase metade da minha aposentadoria. Lá também estava o contrato da Asdon, salão de festas, onde eu me comprometera a pagar metade do casamento. 22 mil divididos em 2 parcelas. Peguei uma calculadora e comecei a somar tudo o que eu havia gasto com o Lucas só nos últimos 2 anos. As transferências mensais. 12 mil por ano. A entrada do apartamento dele. 15 mil que tirei da minha poupança. A primeira parcela do casamento. E 11 mil presentes de aniversário, Natal, móveis para o apartamento, roupas, despesas médicas que o plano dele não cobria. O total chegava a quase 50 mil reais, praticamente toda a minha reserva de aposentada. E como eu havia sido tratada em troca? Como uma estranha no casamento que eu mesma ajudei a pagar, como uma visita indesejada na vida que eu mesma construí para ele, como um peso que precisava ser carregado por obrigação, não por amor. Guardei os papéis de volta na gaveta, mas deixei um de fora. O contrato do salão de festas ainda devia 11 mil reais da segunda parcela, que venceria quando eles voltassem da lua de mel. Naquele momento tomei a primeira decisão. Peguei o telefone e liguei para o André, dono do espaço Flamboyant, onde havia sido o casamento. André, aqui é a Helena Santos, mãe do Lucas, que se casou há 2 semanas. Oi, dona Helena, como está?
O casamento ficou lindo, não foi? Ficou sim, André. Estou ligando por causa da segunda parcela do pagamento. Ah, sim, é 11.000 rales. O prazo vence na próxima semana, né? Quando os noivos voltarem da lua de mel. Respirei fundo. André, infelizmente não vou conseguir honrar esse pagamento. Silêncio do outro lado da linha. Como assim, dona Helena? A senhora assinou o contrato se comprometendo. Eu sei o que assinei, André, mas aconteceram algumas mudanças na minha situação familiar. Não tenho mais condições de arcar com essa despesa. Minha voz estava firme, decidida. A senhora precisa entender que o serviço já foi prestado. Se a senhora não pagar, vou ter que cobrar dos noivos. Eu entendo perfeitamente, André. E é exatamente isso que você deve fazer. Cobrar dos noivos. Eles são adultos casados. Podem arcar com as próprias responsabilidades. André ficou claramente desconfortável. Mas, dona Helena, no contrato está o nome da senhora como responsável pelo pagamento. O contrato também previa que eu seria tratada com o mínimo de respeito e consideração na festa que eu estava pagando. Como isso não aconteceu, considero o contrato quebrado da parte deles. Expliquei a André com calma e dignidade como havia sido tratada no dia do casamento. Como fui mandada de Uber enquanto meu próprio carro foi usado pela sogra. Como fiquei na terceira fileira da igreja. Como minha mesa foi no fundo do salão. Como ninguém me incluiu nas fotos importantes. Como saí da festa e ninguém notou minha ausência. André, eu paguei 11.000 rales para ser humilhada na festa do meu próprio filho. Não vou pagar mais 11.000 rales para completar essa humilhação. André suspirou. Dona Helena, eu entendo sua situação, mas preciso receber esse pagamento. Vou ter que entrar em contato com o Lucas e a Sofia para resolver isso. Faça isso, André. Eles que resolvam as próprias contas. Desliguei o telefone, sentindo uma sensação estranha. Não era alívio, não era satisfação. Era apenas a sensação de ter feito o que era certo para mim pela primeira vez em décadas. Em seguida, peguei outro documento importante. O cartão adicional do meu banco que eu havia dado ao Lucas anos atrás para emergências. Esse cartão tinha limite de 2.000 e estava sempre no add-on vermelho, porque ele usava para gastos que não eram exatamente emergências. Restaurantes caros com a Sofia, roupas, presentes para ela. Liguei para o banco e solicitei o cancelamento imediato do cartão adicional. Senhora Helena, a senhora tem certeza que quer cancelar o cartão? Está com saldo negativo de 400 reais. Tenho certeza. Quero que seja cancelado hoje mesmo. Mas e o saldo devedor? Não é mais problema meu. O responsável pelo cartão que pague a dívida. A atendente ficou confusa. Mas, senhora, a responsabilidade é da senhora como titular principal. Então transfiram a dívida para o nome do usuário do cartão. Ele que assuma as próprias responsabilidades. Depois de muito conversar e explicar a situação, consegui que cancelassem o cartão e transferissem a dívida para uma negociação direta com o Lucas. Não era mais meu problema. Em seguida, fui até o banco pessoalmente e cancelei todas as transferências automáticas programadas para a conta dele. A senhora tem certeza, dona Helena? São 500 mensais há mais de 2 anos. Tenho absoluta certeza. Na volta do banco, parei no mercado e comprei comida apenas para mim. Há anos eu comprava pensando no que o Lucas gostava de comer, no que eu poderia preparar para quando ele viesse me visitar, nos ingredientes para fazer seus pratos favoritos. Dessa vez, comprei apenas o que eu gostava. Um salmão pequeno, aspargos, uvas verdes, um vinho suave, chocolate amargo, produtos que eu nunca comprava porque eram caros demais ou porque o Lucas não gostava.
Chegando em casa, guardei as compras e sentei na varanda com um café. Olhei para as plantas que eu cuidava com tanto carinho: roseiras, violetas, jasmins. Havia uma jardineira vazia no canto, que eu sempre quis plantar orquídeas, mas nunca fiz porque eram plantas caras. E eu sempre achava que tinha coisas mais importantes para gastar dinheiro. Hoje, pela primeira vez, pensei: por que não? Por que eu não podia ter algo bonito só para mim? Naquela tarde, voltei ao centro da cidade e fui a uma floricultura. Escolhi 3 orquídeas lindas, uma branca, uma rosa e uma amarela. Custaram 200, dinheiro que normalmente eu guardaria para qualquer coisa que o Lucas precisasse. Mas hoje eu queria algo que fosse só meu, algo que me desse prazer, algo que simbolizasse que eu também merecia coisas bonitas na vida. Plantei as orquídeas na jardineira vazia e fiquei admirando como ficaram bonitas na varanda. Pela primeira vez em semanas, sorri um sorriso genuíno. Não! Estava sorrindo para disfarçar dor ou para fazer alguém se sentir melhor. Estava sorrindo porque algo me dava prazer. Era uma sensação quase esquecida. Na quinta-feira de manhã, o telefone tocou cedo. Era o Lucas, e pela voz dele, percebi que estava alterado. Mãe, preciso falar com você urgentemente. Bom dia, filho. O que aconteceu? O André do salão me ligou, dizendo que você cancelou o pagamento da 2ª parcela da festa. Isso é verdade? Sua voz tinha um tom de cobrança que me incomodou profundamente. Não era preocupação com meu bem-estar, não era curiosidade sobre meus motivos, era pura irritação por ter um problema para resolver. É verdade, sim, mãe. Pelo amor de Deus, como você faz uma coisa dessas? Você assinou um contrato. Lucas, eu assinei um contrato para pagar metade de uma festa, onde eu seria tratada como mãe do noivo, não como uma estranha indesejada. Silêncio do outro lado da linha. Do que você está falando? Estou falando de ter sido mandada de Uber no dia do seu casamento, enquanto meu próprio carro foi dado para a mãe da Sofia usar. Mãe, isso foi só uma questão prática. Estou falando de ter ficado na 3ª fileira da igreja, enquanto a Clara ficou na 1ª. Estou falando de ter sido colocada numa mesa no fundo do salão enquanto ela ficou na mesa de honra. Estou falando de ter saído da sua festa e ninguém nem ter percebido. Minha voz estava firme, sem choro, sem drama, apenas expondo os fatos com clareza. Mãe, você está exagerando? Aquela palavra de novo. Exagerando? Não, Lucas, não estou exagerando. Estou apenas parando de pagar por humilhações. Mas, mãe, não temos esse dinheiro agora. Gastamos tudo na lua de mel. Como vamos pagar 11.000 para o André? Esse não é mais meu problema, filho. Vocês são adultos casados, podem resolver as próprias contas. Mãe, você não pode fazer isso conosco. A palavra conosco me chamou a atenção. Ele já não me incluía mais no nós. Agora era ele e a Sofia contra mim. Lucas, durante 40 anos eu me sacrifiquei por você. Paguei seus estudos, sua comida, suas roupas, a entrada do seu apartamento, metade do seu casamento. E no dia mais importante da sua vida, você me tratou como um estorvo. Mãe, não foi assim. Foi exatamente assim, filho. E eu cansei de fingir que não foi. Ele tentou argumentar. Tentou me convencer de que eu estava interpretando tudo errado, que ele me amava, que não tinha sido intencional. Mas eu havia chegado a um ponto onde palavras não significavam mais nada. Ações significavam. E as ações dele haviam sido muito claras. Lucas, você quer resolver a situação com o André? Resolva. Você quer continuar tendo uma mãe que se sacrifica por você? Procure a Clara. Eu cansei de ser tratada como segunda opção na minha própria família.
Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Minhas mãos estavam tremendo, não de medo ou tristeza, mas de uma energia que eu não sentia há anos. Era a energia de quem finalmente havia tomado o controle da própria vida, de quem havia parado de ser vítima e decidido ser protagonista da própria história. 1 hora depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez, era a Sofia. Dona Helena, podemos conversar? Sua voz estava diferente, mais doce, mais cuidadosa. Claro, Sofia. É sobre essa situação do salão? O Lucas está muito abalado. Ele diz que a senhora está magoada por causa do casamento. Interessante como agora eu me tornar a prioridade para a conversa. Sofia, não estou magoada. Estou apenas fazendo escolhas conscientes sobre como quero ser tratada. Mas, Dona Helena, a senhora sabe que nós não temos esse dinheiro agora. Gastamos tudo na viagem. E por que acham que eu deveria pagar por uma viagem que vocês fizeram? Por que acham que eu deveria pagar por escolhas que vocês fizeram? Silêncio. Não é isso, Dona Helena. É exatamente isso, Sofia. Vocês acostumaram a ter tudo pago por mim e agora estão descobrindo o que significa arcar com as próprias responsabilidades. Mas a senhora sempre ajudou o Lucas. E continuo ajudando. Estou ajudando ele a crescer, a ser independente, a não depender da mãe para tudo. Dona Helena, por favor, vamos resolver isso numa boa. Podemos conversar pessoalmente? Pensei na proposta. Eles queriam conversar porque precisavam de mim, não porque se importavam comigo. Sofia, só vou conversar com vocês quando for tratada com o respeito que mereço, quando for incluída nas decisões importantes, quando minha opinião for ouvida, quando eu for tratada como a mãe do Lucas, não como uma estranha que atrapalha. Claro, Dona Helena, a senhora sempre foi importante para nós. Mais palavras vazias. Então provém com ações, não com palavras. Enquanto isso, resolvam a situação com o André da forma que conseguirem. Desliguei novamente, dessa vez sentindo que havia deixado as coisas muito claras. Não era sobre dinheiro, era sobre dignidade, não era sobre vingança, era sobre respeito próprio. Naquela tarde, organizei minha casa de uma forma diferente. Tirei todas as fotos do Lucas da sala e as guardei numa caixa. Não era para machucá-lo ou para apagar sua existência da minha vida. Era para parar de viver em função dele, para parar de organizar meu espaço como um santuário em homenagem a um filho que não me valorizava. A casa precisava refletir quem eu era, não apenas quem eu era em relação a ele. Reorganizei a sala, colocando as plantas em destaque. Pendurei na parede algumas pinturas que eu havia feito anos atrás, mas nunca exibi porque achava que não eram importantes. Mudei os móveis de lugar para criar um cantinho de leitura junto à janela. Pela primeira vez em décadas, a casa estava sendo decorada para meu prazer, não para impressionar visitantes que não vinham mais. À noite preparei o salmão que havia comprado, cozinhei os aspargos, abri o vinho e jantei na varanda, admirando minhas orquídeas novas. A comida estava deliciosa, o vinho estava suave, a noite estava agradável. Eu estava sozinha, mas não me sentia solitária. Sentia-me livre, livre para comer o que gostava, livre para gastar meu dinheiro comigo mesma, livre para tomar decisões sem pensar primeiro no que o Lucas acharia. Na sexta-feira, o telefone tocou várias vezes, mas eu não atendi. Sabia que eram eles tentando me convencer a voltar atrás, tentando me fazer sentir culpada, tentando me manipular para resolver o problema que eles haviam criado. Mas eu havia tomado minha decisão e não voltaria atrás. Fui ao banco e retirei uma quantia da minha poupança, não para dar para eles, mas para investir em mim mesma. Comprei livros que sempre quis ler
mas nunca tive tempo, porque estava sempre ocupada cuidando das necessidades de outras pessoas. Comprei material de pintura para voltar a fazer aquarelas, um hobby que abandonei anos atrás porque não era prático e não trazia dinheiro. Comprei um curso online de jardinagem para aprender a cuidar melhor das minhas plantas. Pela primeira vez em anos, estava investindo em meus próprios interesses, em meus próprios sonhos. No sábado, uma semana após o início da minha transformação, estava regando as plantas quando vi um carro parando na frente de casa. Era meu Fiat Uno vermelho. O Lucas e a Sofia desceram e caminharam até minha porta com uma expressão séria. Respirei fundo e fui atendê-los. Oi, mãe. Olá, Lucas. Sofia. Podemos entrar? Precisamos conversar. Deixei-os entrar e ofereci café, como sempre fazia. Sentamos na sala, eles no sofá, eu na poltrona. O ambiente estava diferente, sem as fotos do Lucas nas paredes, e percebi que ele notou a mudança. Mãe, onde estão as fotos? Guardei. Por quê? Porque decidi decorar a casa para mim, não como um museu da sua infância. Eles se entreolharam. Sofia tomou a palavra. Dona Helena, viemos aqui para resolver essa situação. Sabemos que a senhora está chateada conosco. Não estou chateada, Sofia. Estou decepcionada. E, principalmente, estou mudada. Como assim? Estou cansada de ser tratada como segunda opção na minha própria família. Estou cansada de me sacrificar por pessoas que não me valorizam. Estou cansada de pagar por coisas para ser ignorada em troca. Lucas finalmente falou. Mãe, você sabe que eu te amo? Sei. Como eu sei disso, Lucas? Pelas suas ações? Ele ficou sem resposta. Mãe, a gente pode pagar a segunda parcela do salão em parcelas menores. Você pode falar com o André para renegociar. Não vou falar nada com o André. O problema é de vocês agora. Mas, mãe, não há... Mas, Lucas, vocês são adultos casados. Aprendam a resolver as próprias contas. Sofia tentou uma abordagem diferente. Dona Helena, e se a gente começar a vir almoçar aqui todo domingo de novo? A senhora gostaria? Olhei para ela com uma clareza que me surpreendeu. Sofia, vocês virão almoçar aqui quando quiserem estar comigo, não quando precisarem de alguma coisa. A gente quer estar com a senhora. Então por que só apareceram aqui quando precisaram resolver o problema do dinheiro? Eles ficaram em silêncio. Eu continuei. Durante 2 semanas, desde o casamento, vocês não ligaram, não vieram me ver, não se preocuparam em saber como eu estava. Só apareceram aqui quando descobriram que tinham uma conta para pagar. Isso não é amor, é conveniência. Mãe, não é assim. É exatamente assim, Lucas. E eu cansei de ser conveniente. Levantei da poltrona. Agora, se vocês me dão licença, tenho coisas para fazer. Eles perceberam que a conversa havia acabado e se levantaram também. Mãe, a gente vai resolver isso de alguma forma, mas não queremos que fique assim entre a gente. Lucas, se vocês quiserem que as coisas melhorem entre nós, vocês sabem o que fazer. Me tratem com respeito. Me incluam na família de vocês. Me valorizem como eu mereço. Caso contrário, continuem levando a vida de vocês sem se preocupar comigo, como têm feito. Eles saíram cabisbaixos e eu voltei para a minha varanda. Sentei na cadeira de balanço, observando minhas orquídeas balançando na brisa da tarde. Pela primeira vez em 40 anos eu havia colocado minha dignidade acima do meu amor de mãe e descobri algo surpreendente. Não era tão difícil quanto eu imaginava. Na verdade, era libertador. Era a sensação de finalmente ter tomado o controle da minha própria vida, de ter parado de ser vítima das circunstâncias e ter me tornado protagonista da minha própria história.
E agora eles teriam que descobrir o que significava viver sem a mãe, que sempre resolveu todos os problemas deles, porque essa mãe não existia mais. Na segunda-feira seguinte, 3 semanas após o casamento, meu telefone começou a tocar insistentemente desde as 7 da manhã. Primeiro foi o Lucas, depois a Sofia, depois o Lucas, novamente. Eu estava na varanda tomando meu café e admirando as orquídeas, que já estavam se adaptando bem ao novo ambiente, quando decidi atender a terceira ligação. Alô, mãe? Graças a Deus! Estou tentando falar com você desde cedo. A voz do Lucas estava alterada, quase desesperada. Bom dia, filho. Qual é a emergência? Mãe, o André está ameaçando nos processar. Ele disse que vai ao cartório protestar nossos nomes se não pagarmos os 11 mil até sexta-feira. Interessante como agora era emergência e nos processar. Quando era para me humilhar no casamento, era só questão prática. E o que isso tem a ver comigo, Lucas? Como assim o que tem a ver? A senhora assinou o contrato. Eu assinei um contrato onde me comprometia a pagar metade de uma festa, onde seria tratada com dignidade. Como isso? Não aconteceu. Considero que vocês quebraram a parte deles no acordo. Mãe, pelo amor de Deus, não é hora para isso. Nossos nomes vão ficar sujos no cartório. Então paguem a conta. Com que dinheiro, mãe? A senhora sabe que a gente não tem? Essa frase me irritou profundamente. Lucas, vocês tiveram dinheiro para gastar 15 mil numa lua de mel em Búzios. Tiveram dinheiro para jantar em restaurantes caros toda semana. A Sofia teve dinheiro para comprar 3 vestidos novos no mês passado. Mas não tem dinheiro para pagar a própria festa de casamento. Silêncio do outro lado da linha. É diferente, mãe. É diferente porque é mais fácil gastar o dinheiro de vocês em diversão e deixar as responsabilidades para eu pagar, não é? Não é isso. É exatamente isso, Lucas. E eu cansei de ser o banco particular de vocês. Mãe, a senhora sempre ajudou. E continuo ajudando. Estou ajudando vocês a aprender que ações têm consequências. Ele tentou mudar de estratégia. Mãe, se a senhora emprestar esse dinheiro agora, eu prometo que pago de volta em parcelas. Lucas, quantas vezes você me prometeu pagar de volta dinheiro que eu emprestei? Quantas dessas promessas foram cumpridas? Silêncio novamente. Ele sabia que a resposta era 0. Mãe, dessa vez é diferente. Não, filho. Dessa vez vocês vão aprender a resolver os próprios problemas. Desliguei o telefone e voltei para meu café. Era estranho como eu me sentia calma diante do desespero dele. Não era crueldade, era o alívio de finalmente ter estabelecido limites saudáveis. Durante 40 anos, eu corri para resolver todos os problemas do Lucas. Não pagar uma conta, eu pagava. Não ter dinheiro para algo que queria, eu dava. Não conseguir algo sozinho, eu resolvia. E o resultado? Ele nunca aprendeu a ser responsável, porque sempre teve a mãe para resolver tudo. Às 10 da manhã, a Sofia apareceu na minha porta sozinha dessa vez, com uma expressão que tentava ser simpática, mas não conseguia esconder o desespero. Oi, dona Helena. Posso entrar? Claro, Sofia. Ela entrou e sentou na sala, olhando nervosamente ao redor. A casa está diferente. Estou reorganizando algumas coisas. Que bonitas essas flores na varanda. Obrigada, são orquídeas. Sempre quis ter. Ela pigarreou. Dona Helena, sobre essa situação do salão. Sofia, antes de falarmos sobre isso, posso te fazer uma pergunta? Claro. Vocês me convidaram para algum jantar, almoço ou passeio desde que voltaram da lua de mel? Ela ficou visivelmente desconfortável. Bem, a gente estava se adaptando à rotina de casados. 3 semanas é tempo suficiente para uma ligação perguntando como estou. Você não acha?
A senhora tem razão, dona Helena. A gente deveria ter ligado. Sofia, não é sobre deveria, é sobre querer. Vocês não ligaram porque não quiseram, porque não sentiram minha falta, porque eu não era prioridade. Não é assim. É exatamente assim. E só estão aqui agora porque precisam de alguma coisa, não porque se importam comigo. Ela tentou negar, mas eu continuei. Sofia, me responde uma coisa com sinceridade. Se não fosse esse problema do dinheiro, vocês teriam aparecido aqui essa semana? Ela baixou os olhos. A resposta estava no silêncio. Então não venha aqui fingir que se importa comigo, quando na verdade só se importa com o próprio problema. Dona Helena, eu juro que não é isso. Sofia, querida, eu tenho 65 anos. Não sou uma velha ingênua que vai cair em conversa fiada. Ela suspirou. O que a senhora quer que da gente faça? Finalmente, uma pergunta honesta. Quero que vocês me tratem como família de verdade, não como uma conveniência. Quero ser incluída na vida de vocês, não apenas lembrada quando precisam de dinheiro. Mas a senhora é incluída. Sofia, quantas vezes vocês me convidaram para jantar no apartamento de vocês? Quantas vezes me consultaram sobre planos de fim de semana? Quantas vezes vocês vieram aqui só para conversar sem precisar de nada? Ela não conseguiu responder nenhuma das perguntas. Então não me diga que sou incluída. Sofia mudou de assunto. Dona Helena, sobre o dinheiro do salão, o que a gente pode fazer para resolver isso? Podem trabalhar, podem vender alguma coisa, podem pedir emprestado para alguém da família da sua mãe, que foi tão bem tratada no casamento. A minha mãe não tem esse dinheiro disponível agora. Que pena. Eu também não tenho mais. Mas a senhora sempre teve dinheiro para ajudar o Lucas. Tinha por que me sacrificava para ter. Parava de comprar coisas para mim. Economizava em tudo. Vivia com o mínimo para poder ajudar vocês. Agora decidi viver para mim. Dona Helena, por favor. Sofia, vocês querem uma solução? Eu dou uma. Assumam as responsabilidades de adultos. Trabalhem, economizem, paguem as próprias contas. Ela se levantou claramente frustrada. E a senhora está sendo injusta conosco? Injusta, Sofia? Eu paguei a entrada do apartamento onde vocês moram. Paguei metade do casamento de vocês. Sustentei o Lucas durante 25 anos da vida adulta dele. E vocês me trataram como lixo no dia mais importante da vida dele. Quem está sendo injusto? Dona Helena, a gente não tratou a senhora como lixo. Não? Então me explica por que eu fui de Uber para o casamento enquanto meu próprio carro foi usado pela sua mãe. Isso foi só uma questão prática. Me explica por que eu fiquei na terceira fileira da igreja. O espaço na frente era limitado. Me explica por que minha mesa foi no fundo do salão. A organização ficou confusa. Sofia, parem de inventar desculpas. Vocês me trataram mal porque não me consideram importante e agora que precisam de mim, querem fingir que se importam. Dona Helena, a senhora é importante para nós. Se eu fosse importante, vocês teriam me tratado como tal no casamento, que eu estava pagando metade. Ela tentou mais uma vez. Dona Helena, se a senhora emprestar esse dinheiro, eu prometo que as coisas vão mudar. Vamos incluir a senhora em tudo. Vamos visitá-la toda semana. Sofia, eu não quero ser visitada por obrigação. Eu quero ser amada de verdade ou deixada em paz. A gente ama a senhora. Então provém com ações, não com palavras desesperadas quando precisam de dinheiro. Depois que Sofia saiu, fiquei pensando na conversa. Era impressionante como eles realmente achavam que eu era obrigada a resolver todos os problemas deles, como se fosse minha função na vida ser o plano B quando as coisas não davam certo. Não conseguiam entender que eu também tinha sentimentos
também precisava ser valorizada, também merecia respeito. Na terça-feira, quem apareceu foi minha vizinha, Dona Helena. Ela estava claramente enviada pelo Lucas. Helena, posso falar com você? Claro, Helena, entre, tome um café. Sentamos na cozinha e ela foi direto ao assunto. Helena, o Lucas me procurou. Ele está desesperado por causa dessa situação com o salão. Imagino que esteja. Ele me pediu para conversar com você. E o que você acha dessa história toda, Helena? Ela suspirou. Olha, Helena, como mãe, eu entendo os dois lados, mas você não acha que está sendo um pouco dura demais? Helena, me conta uma coisa. Quando foi a última vez que o Lucas veio aqui só para te ver? Quando foi a última vez que ele te ligou sem precisar de nada? Ela pensou por um momento. Faz tempo mesmo. Pois é. E mesmo assim você acha que eu estou sendo dura? Helena, mas ele é seu filho único. Exatamente por isso que estou fazendo isso, Helena. Porque se eu morrer amanhã, quem vai resolver os problemas dele? Quem vai pagar as contas dele? Ele precisa aprender a ser independente. Mas não é responsabilidade sua ensinar isso a ele? Helena, durante 40 anos, eu tentei ensinar através do amor. Não funcionou. Agora estou ensinando através das consequências. Helena ficou pensativa. Você tem razão, Helena. Meus filhos também são muito dependentes de mim. Talvez eu devesse aprender com você. Helena, não é sobre ser má com os filhos. É sobre não se anular por eles. É sobre se amar o suficiente para exigir respeito. E se ele não conseguir pagar essa conta e o nome dele ficar sujo? Então ele vai aprender que ações têm consequências. E da próxima vez, vai pensar 2 vezes antes de gastar dinheiro que não tem. Na quarta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era a Clara, a mãe da Sofia, ligando de Brasília. Alô, Helena, aqui é a Clara. Fiquei surpresa. Oi, Clara. Como conseguiu o meu número? A Sofia me passou. Posso conversar com você sobre essa situação com os meninos? Interessante como agora eu merecia uma ligação interurbana. Claro, Clara, fale. Helena, a Sofia me contou que vocês estão com alguns desentendimentos por causa do pagamento da festa. Não são desentendimentos, Clara. É uma questão de respeito. Como assim? Respirei fundo e contei para ela tudo o que aconteceu no casamento. O Uber, o carro, a mesa no fundo, a falta de consideração. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Helena, eu não sabia de nada disso. Imagino que não. Você estava ocupada sendo tratada como realeza no meu carro e na minha festa. Helena, se eu soubesse que você se sentia assim... Clara, não é sobre você saber ou não, é sobre eles me tratarem com respeito básico no dia do casamento, que eu estava pagando metade. Você tem razão, eles erraram muito. Finalmente alguém que admitia a verdade. Clara, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se fosse você no meu lugar, o que faria? Ela pensou por um momento. Sinceramente, faria a mesma coisa que você. Aliás, faria pior. Então, você entende por que não vou pagar essa conta? Entendo perfeitamente. E olha, Helena, se eu tivesse dinheiro disponível agora, eu mesma pagaria essa conta para eles aprenderem a lição. Mas estou reformando meu apartamento e não tenho esse valor. Eu entendo, Clara. Helena, posso te dar um conselho? Claro. Não volte atrás na sua decisão. Meus filhos também eram muito dependentes de mim e só amadureceram quando eu parei de resolver todos os problemas deles. Foi difícil no começo, mas hoje eles são adultos responsáveis. Obrigada, Clara. É bom saber que alguém entende. Você está fazendo a coisa certa, Helena, mesmo que seja doloroso. Quinta-feira chegou e o desespero deles aumentou.
O Lucas apareceu na minha porta às 8 da manhã, ainda de pijama, com os cabelos desarrumados. Mãe, eu imploro. O André vai protestar nossos nomes amanhã. Por favor, me empresta esse dinheiro. Olhei para meu filho, um homem de 25 anos, casado, com diploma, universitário, implorando porque não conseguia resolver um problema básico da vida adulta. Lucas, senta aqui comigo. Apontei para a cadeira da cozinha. Vou te fazer algumas perguntas e quero que responda com sinceridade. Ele sentou ansioso. Primeira pergunta. Quando foi a última vez que você veio aqui só para me ver, sem precisar de nada? Ele pensou. Eu não lembro. Segunda pergunta. Você sabe qual é a minha cor favorita? Azul? Errado, é verde. Terceira pergunta. Você sabe qual é meu sonho que nunca realizei? Silêncio total. Quarta pergunta. Você sabe por que eu nunca me casei de novo depois que seu pai nos abandonou? Porque não apareceu ninguém. Errado, porque apareceram vários homens bons. Mas eu escolhi dedicar minha vida exclusivamente a você. Seus olhos se encheram de lágrimas. Quinta pergunta. Você consegue me dizer 3 coisas que me fazem feliz? Ele não conseguiu responder. Lucas, você quer que eu pague 11.000 caires para te tirar de um problema? Mas não. Sabe nem qual é a minha cor favorita. Você acha isso justo? Mãe, eu sei que fui negligente. Não foi negligente, Lucas. Você me tratou como uma função, não como uma pessoa. Eu era a mãe banco, a mãe faxineira, a mãe cozinheira, a mãe solucionadora de problemas, mas nunca fui a Helena que tem sonhos, gostos, sentimentos. Mãe, eu te amo! Lucas, você ama a ideia de ter uma mãe que resolve tudo para você. Isso não é amar uma pessoa, é usar uma pessoa. Ele começou a chorar. Mãe, me perdoa, eu vou mudar, eu prometo. Lucas, eu não quero suas promessas desesperadas. Eu quero que você aprenda a viver como um adulto responsável. Mas e se nossos nomes ficarem sujos? Então vocês vão aprender que é assim que a vida funciona para pessoas normais. Quando não pagam as contas, enfrentam as consequências. Mãe, eu não sei o que fazer. Trabalha mais, pede adiantamento no emprego, vende alguma coisa, pede emprestado para os amigos, faz o que qualquer adulto faria nessa situação. Mãe, ninguém vai me emprestar 11.000 halais. Então, talvez você devesse ter pensado nisso antes de gastar 15.000 numa lua de mel. Ele se levantou da cadeira. Mãe, a senhora mudou. A senhora nunca foi assim. Você tem razão, Lucas. Eu mudei. Eu aprendi a me valorizar. Eu aprendi que amor de mãe não pode ser confundido com falta de amor próprio. Na sexta-feira, dia do vencimento da conta, meu telefone ficou mudo. Nem o Lucas, nem a Sofia ligaram. Imaginei que estivessem correndo atrás de uma solução, ou que tivessem desistido de me convencer. Passei o dia cuidando das minhas plantas, lendo um livro que comprei sobre jardinagem, cozinhando um almoço especial só para mim. No final da tarde, Dona Helena veio me contar as novidades. Helena, você soube que o Lucas conseguiu um empréstimo no banco para pagar a conta do salão? Conseguiu? Conseguiu sim. Parece que ele pediu para descontar do salário dele durante 1 ano. Interessante. Quando a mãe não estava disponível para resolver, ele havia encontrado uma solução sozinho. E como ele está? Segundo minha filha, que trabalha no mesmo banco, ele estava muito abatido, mas aliviado por ter resolvido. Que bom que resolveu. Helena, você não quer ligar para ele? Talvez agora que passou essa crise. Helena, se ele quiser falar comigo, ele sabe onde me encontrar, mas não vou mais correr atrás de quem não demonstra que quer minha presença. No sábado, estava na varanda lendo quando ouvi passos na entrada de casa. Era o Lucas,
sozinho com uma expressão que misturava alívio e vergonha. Oi, mãe. Oi, filho. Ouvi dizer que conseguiu resolver a situação com o André. Consegui, fiz um empréstimo no banco. Que bom, deve estar aliviado. Estou, mas mãe, posso sentar um pouco? Ele sentou na cadeira ao lado da minha. Ficamos em silêncio por alguns minutos, olhando para as plantas. Mãe, essas flores são novas. São orquídeas, sempre quis ter. São bonitas. Obrigada. Mais silêncio. Mãe, eu queria te pedir desculpas. Pelo que especificamente? Por tudo. Pelo jeito que te tratei no casamento, por só te procurar quando preciso de alguma coisa, por não saber qual é sua cor favorita. E qual é, Lucas? Você disse que é verde. Isso mesmo. Ele olhou para as plantas verdes da varanda. Faz sentido. Você sempre gostou de plantas. Era um pequeno sinal de que ele estava começando a me enxergar como pessoa. Mãe, eu quero tentar de novo. Quero aprender a ser um filho melhor. Lucas, não é sobre ser um filho melhor. É sobre me tratar como uma pessoa que merece respeito. Como eu faço isso? Começa me incluindo na sua vida porque quer, não porque precisa. Me liga às vezes só para saber como estou. Me convida para jantar no apartamento de vocês. Me pergunta minha opinião sobre coisas importantes. Me trata como família de verdade, não como uma conveniência. Ele assentiu. Posso começar agora? Como? Me conta qual é seu sonho que nunca realizou. Sorri. Era a primeira vez que alguém me fazia essa pergunta. Era conhecer o litoral do Nordeste, aquelas praias de águas verdes que a gente vê na televisão. Por que nunca foi? Porque sempre achei que era luxo desnecessário. Todo o dinheiro que sobrava, eu preferia investir em você. Mãe, você deveria realizar esse sonho. Talvez um dia eu realize. Mãe, posso te fazer uma proposta? Pode. Que tal se a gente for construir uma nova relação, sem eu depender financeiramente de você, mas com a gente se vendo mais, conversando, mais se conhecendo melhor? Eu gostaria disso, Lucas, mas tem que ser verdadeiro, não só porque você se sentiu culpado agora. Eu sei, mãe, e eu quero que seja verdadeiro. Passamos a tarde toda conversando na varanda. Pela primeira vez em anos, conversamos sobre mim, meus gostos, meus sonhos, minhas memórias. Ele me contou sobre o trabalho, sobre os planos dele e da Sofia, sobre como se sentiu quando percebeu que havia me magoado. Não foi uma reconciliação dramática com lágrimas e abraços desesperados. Foi uma conversa honesta entre duas pessoas que estavam aprendendo a se relacionar de forma mais saudável. Quando ele estava indo embora, perguntou: Mãe, você me perdoa? Lucas, não é sobre perdão, é sobre recomeço. Se você realmente mudou, se realmente quer me ter na sua vida de forma respeitosa, então podemos recomeçar. Eu quero, mãe, de verdade. Então vamos ver, né? As ações vão mostrar se é verdade ou não. Ele se despediu com um abraço diferente. Não o abraço rápido de quem está com pressa, mas um abraço de quem realmente sentia minha falta. Mãe, posso vir almoçar aqui, domingo que vem, eu e a Sofia? Podem, mas venham porque querem estar comigo, não por obrigação. A gente quer, mãe, de verdade dessa vez. Depois que ele foi embora, fiquei na varanda vendo o sol se pôr. Não sabia se a mudança dele seria duradoura ou se era apenas o efeito do susto que levou. Mas uma coisa eu sabia. Eu havia mudado para sempre. Eu havia aprendido a me valorizar, a colocar limites, a não aceitar migalhas de afeto em troca de sacrifícios enormes. E independente do que acontecesse daqui para frente, eu nunca mais seria a mulher
que se anulava pelos outros. Eu havia aprendido que amar os filhos não significava se humilhar por eles e que o verdadeiro amor só existe quando há respeito mútuo. 6 meses se passaram desde aquele dia que mudou minha vida para sempre. Estou aqui na varanda numa manhã de setembro, observando minhas orquídeas que agora florescem em cores vibrantes. A branca com flores delicadas como pequenas estrelas, a rosa com pétalas que parecem veludo e a amarela que brilha como pequenos sóis. Elas se tornaram o símbolo da minha transformação. Algo belo que cresceu quando finalmente recebi o cuidado adequado. Estabeleci uma rotina que nunca imaginei que poderia ter aos 65 anos. Acordo às 6 da manhã, não porque preciso cuidar de alguém, mas porque gosto de ver o nascer do sol. Preparo meu café especial, aquele mais caro que sempre achei, desnecessário comprar, e sento aqui na varanda para planejar meu dia. Não o dia de uma mãe esperando ligações. Não o dia de uma mulher vivendo em função de outros, mas o dia de Helena, uma mulher que está redescobrindo quem ela é, além dos papéis que representou a vida inteira. Às segundas, quartas e sextas, vou ao centro comunitário do bairro, onde comecei a dar aulas de crochê para outras senhoras. Foi Dona Helena quem me sugeriu. Helena, você faz os trabalhos mais bonitos que eu já vi. Porém, que não ensina a outras pessoas? No começo, pensei que seria estranho. Sempre fui tímida para essas coisas, mas descobri que ensinar me dá um prazer imenso. Ver o rosto de Dona Maria, quando ela conseguiu fazer o primeiro ponto perfeito, ou a alegria de Dona Rosa ao terminar sua primeira toalha de mesa, me enche de uma satisfação que nunca senti sendo apenas a mãe do Lucas. Terças e quintas são meus dias de mercado e cuidados pessoais. Vou ao mercado devagar, escolhendo cada produto com carinho, comprando ingredientes para receitas que sempre quis experimentar. Depois passo no salão da Dona Regina para fazer unhas e cabelo. Não porque tenho evento para ir, mas porque mereço me sentir bonita. É incrível como pequenos cuidados pessoais podem mudar completamente como nos vemos no espelho. Aos sábados, comecei a fazer algo que nunca imaginei que teria coragem. Vou ao cinema sozinha. No início, sentia vergonha. Acreditava naquele preconceito bobo de que mulher não deve ir ao cinema sozinha. Mas descobri que é maravilhoso escolher o filme que eu quero ver, comer a pipoca que eu gosto, chorar ou rir, sem ter que explicar minhas reações para ninguém. Já vi comédias românticas que me fizeram gargalhar, dramas que me fizeram refletir sobre a vida e até um filme de ação que achei que não gostaria, mas que me surpreendeu. E os domingos? Os domingos se tornaram especiais de uma forma que nunca esperava. Lucas e Sofia começaram a vir almoçar comigo regularmente, mas não aquelas visitas protocolares de antes, onde eles comiam rapidamente e iam embora. São visitas verdadeiras, onde conversamos sobre tudo, desde o trabalho deles até minhas aulas de crochê, desde os planos para o futuro até memórias do passado. Lucas mudou de uma forma que ainda me surpreende às vezes. Não foi uma mudança da noite para o dia, foi um processo gradual, como o crescimento das minhas orquídeas. Primeiro, ele começou a me ligar durante a semana apenas para saber como eu estava. Oi, mãe, tudo bem? Só queria ouvir sua voz. Ligações simples, sem pedir nada, sem precisar de nada, apenas para manter contato. Pequenos gestos que significavam muito mais do que os grandes favores do passado. Depois, ele começou a me incluir nos planos. Mãe, eu e a Sofia vamos ao shopping sábado à tarde. Quer vir com a gente? Não para eu pagar alguma coisa, não para eu resolver algum problema, mas simplesmente para me ter por perto. E eu fui, e foi gostoso andar pelo shopping com eles, ver roupas, tomar um café,
conversar sobre amenidades, coisas simples que eu não sabia que sentia falta até experimentar novamente. Sofia também mudou comigo. Ela começou a me perguntar sobre minha vida antes do Lucas, sobre minha juventude, sobre meus sonhos. Dona Helena, como era a senhora quando tinha minha idade? E eu contava histórias que há anos ninguém queria ouvir, sobre como conheci meu marido, sobre meus primeiros empregos, sobre como era ser jovem nos anos 70. Ela ouvia com interesse genuíno, fazia perguntas, ria das minhas aventuras de juventude. Um domingo, ela trouxe uma surpresa. Dona Helena, pesquisei sobre aquelas praias do Nordeste que a senhora falou que sonha conhecer. Olha que lindas! Ela me mostrou fotos no celular de praias de águas cristalinas, coqueiros, pousadas charmosas. A senhora já pensou em fazer essa viagem? Eu disse que sempre parecia muito caro, muito complicado para uma mulher da minha idade viajar sozinha. Mas quem disse que tem que ser sozinha? A gente pode ir junto. A princípio, pensei que era apenas uma ideia passageira, mas eles insistiram durante semanas. Pesquisaram preços, datas, roteiros. Lucas veio com uma proposta concreta. Mãe, que tal se a gente for para Porto de Galinhas nas suas férias de dezembro? Eu e a Sofia pagamos a viagem toda. É nosso presente para a senhora. Era difícil acreditar. Meu filho querendo me dar algo sem eu pedir, sem eu precisar, apenas porque queria me ver feliz. Filho, vocês não precisam gastar esse dinheiro comigo. Mãe, a gente quer. A vida inteira a senhora gastou conosco. Agora é nossa vez de retribuir. E não era aquela retribuição forçada, carregada de culpa. Era o desejo genuíno de me proporcionar alegria. Aceitar não foi fácil. 65 anos acostumada a dar, nunca a receber. Mas aprendi que receber com gratidão também é uma forma de amor. A viagem foi marcada para a primeira semana de dezembro. Enquanto isso, continuei vivendo minha nova rotina, descobrindo prazeres que havia esquecido que existiam. Voltei a pintar, não apenas como hobby, mas com a intenção de criar algo bonito. Comprei telas, tintas, pincéis de boa qualidade. Minha primeira pintura foi das minhas orquídeas. Quando ficou pronta, fiquei olhando para ela por muito tempo. Não era uma obra-prima, mas era minha, feita com minha dedicação, reflexo da minha nova vida. Lucas viu a pintura num dos domingos e ficou impressionado. Mãe, eu não sabia que a senhora pintava tão bem. Faz anos que não pintava, estava enferrujada, mas está linda. A senhora devia fazer mais. E fiz. Pintei a vista da minha janela, o pôr do sol que vejo da varanda, retratos de memórias felizes. Cada pintura era uma peça de mim que eu estava redescobrindo. Uma manhã de outubro, recebi uma ligação inesperada. Era uma das alunas do meu curso de crochê, Dona Eunice. Helena, você poderia vir aqui em casa me ajudar com um trabalho especial? Fui até lá e descobri que ela queria fazer uma colcha de bebê para a primeira bisneta. Você é a única que faz esses pontos delicados que eu quero aprender. Passamos a tarde toda trabalhando juntas, e quando a colcha ficou pronta, Dona Eunice chorou de emoção. Helena, obrigada por me ensinar. Agora posso dar algo feito com minhas próprias mãos para minha bisneta. Naquele momento, entendi algo profundo. Eu havia encontrado uma nova forma de ser útil, de contribuir, de fazer diferença na vida das pessoas. Não era mais apenas a mãe que resolvia problemas ou dava dinheiro. Era a professora, a amiga, a mulher, experiente que compartilhava conhecimento e carinho com outras pessoas. Isso me fez refletir sobre minha vida toda. Quantas habilidades eu havia desenvolvido ao longo dos anos que poderia compartilhar? Quantas experiências valiosas eu acumulei, criando um filho sozinha, trabalhando,
administrando uma casa, superando dificuldades. Eu não era apenas a mãe aposentada. Eu era uma mulher com 65 anos de conhecimento de vida. Comecei a me envolver mais na comunidade. Ajudei Dona Rosa a organizar suas finanças quando ela ficou viúva. Ensinei Dona Carmen a usar o computador para se comunicar com os filhos que moram longe. Acompanhei Dona Sebastiana ao médico quando ela não tinha quem levasse. Pequenas ações que me faziam sentir útil e valorizada, mas sem o peso da obrigação, sem o sufoco da dependência excessiva. Em novembro, um mês antes da viagem, Lucas me trouxe outra surpresa. Mãe, lembra daquele chaveiro com nossa foto que a Clara tirou do carro? Lembrava perfeitamente. A foto do dia da formatura dele, que ela considerou pessoal demais. Eu guardei aquele chaveiro e mandei fazer uma cópia da foto num quadro bonito para a senhora. Ele me entregou um porta-retrato elegante com aquela foto especial. Por que guardou o chaveiro, filho? Porque depois que pensei melhor, entendi que aquela foto representava tudo o que a senhora fez por mim e fiquei com raiva de mim mesmo por ter deixado alguém menosprezar isso. Ele pendurou o quadro na parede da sala, no lugar de destaque. Agora, a foto está onde sempre deveria ter estado, em lugar de honra. Era um gesto simbólico, mas muito significativo. Ele estava restaurando, não apenas a foto, mas o valor das nossas memórias, o respeito pela nossa história juntos. Naquela noite, olhando para o quadro, chorei. Mas não era choro de tristeza, era choro de alívio. Alívio de ver que minha luta por respeito havia valido a pena. A semana da viagem chegou rapidamente. Lucas e Sofia vieram me buscar numa segunda-feira de manhã, animados como crianças. Pronta para realizar seu sonho, mãe? No aeroporto, eles cuidaram de tudo. Check-in, bagagens, documentos, mas não de forma infantilizante e sim carinhosa. A senhora está nervosa? É sua primeira vez no avião? Estava nervosa, sim, mas era uma nervosidade boa de quem vai viver uma aventura nova. O voo foi tranquilo e quando chegamos ao Recife, o calor nordestino me abraçou como um carinho. No transfer para Porto de Galinhas, eles me contaram sobre todas as atividades que haviam planejado. Mãe, reservamos um passeio de jangada, um dia na praia das piscinas naturais, e deixamos um dia livre para a senhora escolher o que quer fazer. Eu, que sempre fui a organizadora, a planejadora, estava sendo cuidada, sendo surpreendida. A pousada era charmosa, com vista para o mar, exatamente como eu sonhava. Meu quarto tinha uma varanda de onde eu podia ver o oceano, ouvir o barulho das ondas. Na primeira noite, sentei naquela varanda com uma taça de vinho, outro luxo que aprendi a me permitir, e fiquei contemplando o mar sob a luz da lua. Aos 65 anos, estava realizando um sonho que guardava há décadas. Os dias seguintes foram mágicos. No passeio de jangada, me senti como uma adolescente aventureira. Na praia das piscinas naturais, brinquei com os peixinhos coloridos como uma criança. No mercado de artesanato, comprei lembranças, não para outras pessoas, mas para mim. Coisas que me dariam prazer toda vez que olhasse. Mas o momento mais especial foi numa tarde em que estávamos na praia, apenas conversando. Sofia perguntou: Dona Helena, como a senhora se sente agora comparado com se sentia há 6 meses? Pensei antes de responder. 6 meses atrás eu era uma mulher invisível, que vivia para servir aos outros. Hoje eu sou uma mulher que sabe o próprio valor. E como é isso? É libertador, Sofia. É a sensação de finalmente estar vivendo minha própria vida, não a vida que outros esperam que eu viva. Lucas estava ouvindo em silêncio. Mãe, eu sei que fui responsável por muito do que a senhora sofreu. Filho, o importante não é o que passou,
O importante é o que estamos construindo agora. Mãe, posso fazer uma confissão? Pode. Quando a senhora recusou pagar aquela conta do casamento, eu fiquei com muita raiva. Pensei que a senhora estava sendo injusta, cruel até. E agora? Agora entendo que a senhora estava me ensinando a coisa mais importante da vida, que respeito não se negocia, que amor verdadeiro não se confunde com conveniência e que dignidade vale mais que qualquer dinheiro. Na última noite da viagem, fizemos um jantar especial num restaurante à beira-mar. Lucas fez um brinde para a mulher mais forte que eu conheço, que me ensinou que amar verdadeiramente significa também saber dizer não quando necessário. Sofia completou. E para a sogra que eu aprendi a admirar, não apenas amar. Durante o jantar, eles me contaram sobre os planos que tinham para o futuro. Mãe, a gente está pensando em ter filhos no ano que vem. Meu coração se encheu de alegria, mas uma alegria diferente. Não a alegria desesperada de quem vê uma chance de ser útil novamente, mas a alegria serena de quem sabe que será avó porque quer, não porque precisa provar seu valor. E a gente quer que a senhora seja bem presente na vida do nosso filho, mas presente de forma saudável, como família de verdade. Isso significa que vocês vão me consultar sobre coisas importantes? Significa que a senhora vai ser respeitada, incluída e, principalmente, será livre para dizer não quando quiser, sem medo de perder nosso amor. Na volta da viagem, eu estava bronzeada, descansada, mas principalmente completa. Durante 65 anos, eu havia buscado completude nos outros. Primeiro no marido que me abandonou, depois no filho que criei. Agora, finalmente, eu havia encontrado completude em mim mesma. De volta à minha rotina, retomei as aulas de crochê, as tardes de pintura, os cuidados pessoais, as idas ao cinema. Mas agora tudo tinha um sabor diferente. Não eram atividades para preencher o vazio, eram atividades que me davam prazer genuíno. A diferença entre fazer algo por desespero e fazer algo por escolha é imensa. Dezembro chegou trazendo o verão e uma sensação de renovação. Minha casa estava diferente, não apenas na decoração, mas na energia. Era uma casa onde uma mulher feliz vivia, não onde uma mulher sofrida se escondia. As orquídeas da varanda estavam exuberantes. As pinturas nas paredes contavam minha história de renascimento e cada cantinho refletia quem eu realmente era. Um domingo, enquanto almoçávamos na varanda, Sofia comentou: Dona Helena, a senhora parece 10 anos mais nova. Me sinto 10 anos mais nova. Qual é o segredo? Sorri. O segredo é parar de viver para os outros e começar a viver com os outros. É descobrir que amar não significa se anular e que ser amada não significa ser conveniente. Lucas segurou minha mão. Mãe, obrigado por ter tido coragem de mudar nossa relação. Se a senhora não tivesse feito isso, eu continuaria sendo um filho egoísta e mimado para sempre. Filho, você não era egoísta por maldade. Você era egoísta porque eu te ensinei que era assim que as coisas funcionavam. Quando eu mudei, você teve que aprender uma forma nova de me amar. Neste final de dezembro, olhando para trás, vejo claramente a diferença entre a Helena de 6 meses atrás e a Helena de hoje. A primeira era uma mulher que se definia apenas pelos papéis que representava: mãe, ex-esposa, costureira, aposentada. A segunda é uma mulher que se define por quem escolhe ser: professora, artista, viajante, mulher independente. A primeira vivia implorando por migalhas de afeto, aceitando qualquer tratamento porque tinha medo da solidão. A segunda vive rodeada de afeto verdadeiro porque aprendeu a exigir respeito. A primeira gastava toda sua energia tentando agradar pessoas que não a valorizavam.
A segunda, investe energia em relacionamentos saudáveis e em seu próprio bem-estar. Hoje, quando o telefone toca, não é mais com desespero esperando notícias de alguém que não liga há semanas. É com tranquilidade, sabendo que as pessoas que me procuram realmente querem falar comigo. Quando faço planos, não é mais com será que fulano vai gostar? Mas será que eu vou gostar? Quando gasto dinheiro, não é mais com culpa por não estar dando para outros, mas com alegria por estar investindo em mim. E o mais importante, quando olho no espelho, não vejo mais uma mulher que vale apenas pelos sacrifícios que faz por outros. Vejo uma mulher que vale por si mesma, que tem história própria, sonhos próprios, valor próprio. Uma mulher que aprendeu aos 65 anos que nunca é tarde para começar a se amar verdadeiramente. Está amanhecendo agora mais um dia de uma vida que finalmente é minha. Vou regar minhas orquídeas, preparar meu café especial e planejar meu dia. Não o dia de uma mãe esperando por migalhas de atenção, mas o dia de uma mulher que descobriu que a verdadeira felicidade vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Às vezes, o maior recomeço é o silêncio que a gente escolhe manter. O silêncio das lamúrias, das súplicas por afeto, da aceitação de qualquer tratamento. E às vezes, o maior amor que podemos dar é exigir que nos amem direito, com respeito, com dignidade. Foi isso que aprendi, foi isso que conquistei e é isso que vou carregar para o resto da vida. Estamos curiosos para saber até onde esta história chegou. De onde você está assistindo?